Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu apresentador, Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com Alastair Crooke, ex-diplomata do Reino Unido, analista e especialista em geopolítica, autor e, claro, um grande amigo do programa. Alastair, bom te ver de novo. Muito obrigado. É sempre um prazer participar com você. Welcome back. Bem-vindos de volta. Obrigado, de verdade. Sim, ainda com um pouco de jet lag, mas muito feliz de fazer esse programa com você, porque desde a última vez que a gente conversou, muita coisa aconteceu. Então, que tal a gente falar sobre os acontecimentos mais recentes? Primeiro, temos o caso do Irã. Os Estados Unidos estão avaliando e basicamente declarando que um bloqueio prolongado vai ser o próximo passo. O Irã está alertando para uma resposta militar sem precedentes a esse bloqueio naval, dizendo que a paciência tem limite e que eles têm muitas surpresas reservadas para os Estados Unidos, caso isso continue. Agora, os Estados Unidos, sob Donald Trump, estão orientando seus assessores a se prepararem para um bloqueio prolongado. Ele diz acreditar que retomar os bombardeios ou simplesmente abandonar o conflito seria mais arriscado do que manter o bloqueio, e afirma que espera continuar pressionando a economia do Irã e suas exportações de petróleo por meio desse bloqueio prolongado. Mas, Alastair, o preço do barril de petróleo Brent já está em $115, e tudo indica que vai continuar subindo. Eu queria saber como você vê a situação atual da guerra, como chegamos até aqui, e o que você espera que aconteça a partir dessa postura dos Estados Unidos, que parece ser a de tentar forçar o Irã à rendição por meio desse bloqueio. Try to starve Iran into submission via this blockade. Can I just start off by the figure you gave? Certo. Posso começar pelo número que você mencionou sobre o preço do Brent? Os mercados estão completamente desorganizados, como você sabe, e os preços não refletem nada. Os mercados e os preços são totalmente manipulados, por porcentagens e por negociações de pessoas de dentro. Porque, sim, esse é o preço futuro que você citou. Mas tente comprar um barril físico de petróleo em qualquer lugar por esse valor. E tenho certeza de que as pessoas iriam te aplaudir muito, porque na verdade está mais perto de $200. E às vezes até acima disso, se você quiser um barril real, físico, de petróleo. A real physical barrel of oil. I think Sri Lanka paid much more than that. Eu acho que o Sri Lanka pagou bem mais do que isso, $248 ou algo assim. Não sei o número exato, mas foi bem mais, porque eles precisavam do petróleo. E outros países também estão precisando e pagando muito mais do que esses valores. Eles sempre manipulam esses números para baixo, principalmente por motivos de política interna nos Estados Unidos. Manter o mercado em alta é fundamental para a tentativa do Trump de ver se consegue, o que eu acho improvável. Mas a ideia é tentar uma virada na economia. E para essa virada acontecer, o mercado precisa estar lá em cima. Porque todo mundo confere sua aposentadoria, seu fundo de investimento, o 401k, seja o que for, toda manhã. E as pessoas querem ver que está subindo, não caindo. Eu acho que isso mostra o começo de uma mudança de foco para as primárias das eleições parlamentares parciais de novembro. O que aconteceu? Na minha visão, o que aconteceu foi que depois do fracasso das negociações em Islamabad, e foi mesmo um fracasso, mais do que só o fracasso das conversas, foi um fracasso da própria estrutura de negociação americana. Durante aquelas conversas, o Vance recebeu instruções 11 vezes, vindas da Suzy Wiles ou da Casa Branca. E olha que era uma reunião de um dia só. Além disso, também vieram instruções do Netanyahu, e ainda tinha o Kushner e o Witkoff acompanhando de perto o que o Vance fazia e dizia. O Vance foi para lá, eu acho, com a esperança de conseguir algum tipo de solução. Ele está muito preocupado com o que isso está fazendo com o Partido Republicano e está igualmente preocupado com o Trump, com o estado mental dele,
com a capacidade dele de tomar decisões boas e racionais. A gente pode voltar a esse ponto depois, mas vou parar por aqui. Então, ele esperava conseguir que os iranianos concordassem em entregar os 430 quilos de urânio enriquecido a 60% e que eles realmente entregassem. O Vance pressionou bastante por isso, porque seria uma vitória rápida para o Trump. Ele poderia se apresentar como um jogador de futebol no fim da partida, levantando o troféu brilhante acima da cabeça. Aqui está, 430. Eles nunca vão ter uma arma nuclear agora. Conseguimos. Tá aqui. Por isso, ele deu muita ênfase a isso e também a promessa de suspender as sanções. E aí, no fim, os americanos acabaram voltando totalmente para a agenda Netanyahu-Israel. Nada de enriquecimento, zero enriquecimento, sem mísseis e todo o resto. A gente já conhece bem essa agenda e as negociações desabaram. Mas isso deixou o Vance numa situação complicada. De certo modo, a credibilidade dele ficou abalada. Os iranianos perceberam claramente que, embora ele parecesse sincero e tentasse avançar as conversas, ele simplesmente não tinha autoridade para fazer isso. No fim das contas, as negociações foram controladas por Israel e por Netanyahu, que deixaram claro que aquelas propostas simplesmente não eram possíveis. Então, depois disso, houve uma reavaliação no Irã, e o país apresentou uma mudança de estratégia realmente importante. E teve aquele tipo de bobagem desinformada de sempre, dizendo que os iranianos tinham pedido para se encontrar de novo com Witkoff e Kushner, uma segunda vez, em Islamabad, no Irã. Eles estavam quase indo embora, porque o Trump disse algo como: eles capitularam, vão nos entregar todo o urânio, e por aí vai. A gente já está bem acostumado com isso, parece um disco velho repetindo. Então eles estavam prestes a embarcar. Mas tudo isso era conversa fiada. Não havia nenhuma intenção, nem de Arashi, nem de nenhum iraniano, de se reunir com os americanos. Na verdade, a política tinha mudado. A nova orientação era não discutir mais a questão nuclear com os Estados Unidos, e sim recusar qualquer negociação sobre esse tema. O que eles queriam, na verdade, era um tipo de processo sequencial para seguir em frente. E o processo sequencial era basicamente o seguinte: haveria, como eu disse antes, o fim das sanções, a devolução dos ativos congelados e, o mais importante, um acordo sobre o Estreito de Hormuz. Eles abririam Hormuz, mas estritamente nos termos do Irã. Isso significava que os países que tinham apoiado ações militares contra o Irã não poderiam usar o trânsito por Hormuz. Também havia a questão das taxas. Eles continuariam cobrando essas taxas e decidiriam quem poderia passar e quem não poderia. E tudo isso seria controlado exclusivamente pela Guarda Revolucionária Iraniana. Então, eles queriam que isso fosse discutido, queriam colocar isso em prática. E, em troca, mais energia sairia por Hormuz, porque, claro, a energia iraniana aumentaria, mas também a de outros países. Nem toda a energia, necessariamente, porque algumas ainda podem ser vistas como tendo apoiado ataques militares. Alguns dos estados que fazem fronteira com o Estreito de Hormuz podem ter sido considerados como tendo cogitado ou facilitado ataques contra o Irã. Mesmo assim, parecia uma possível vitória para Trump, como se fosse um recuo na escalada. Claro, foi um endurecimento da posição iraniana, mas também tinha a intenção de permitir que ele recuasse, dizendo algo como: tudo bem, vamos aceitar que todas as sanções sejam suspensas, e vocês poderão reabrir o Estreito de Hormuz, de modo que passe petróleo suficiente por ali, sob o seu sistema de controle, mas o bastante para manter as economias do mundo funcionando. E eles responderam: bom, a questão nuclear, talvez a gente possa discutir isso mais para frente. Talvez não. Então essa era a posição deles. E foi isso que o Arashi levou, na verdade, para Islamabad da última vez. Ele apresentou aos paquistaneses e disse que essa era a situação por enquanto. Depois ele foi para São Petersburgo e conversou com Putin.
E o Putin foi muito elogioso com o Irã. Disse algo como: vocês travaram uma luta admirável pela sua soberania. Foi uma linguagem bem efusiva, especialmente vinda do Putin, para saudar um Estado dessa forma. E aí, nos últimos dias, houve uma deliberação sobre isso na Casa Branca. Então agora, a gente precisa voltar um pouco e entender o que está acontecendo, porque os iranianos também veem uma grande escalada de forças militares na região. Tem existido, literalmente, um corredor aéreo, trazendo tropas, trazendo munições, trazendo... Enfim, o número de aviões chegando todos os dias é impressionante. Estamos falando de uma operação grande. E os iranianos, quando eu conversei com eles recentemente, ou melhor, quando ouvi e também falei com eles, os iranianos têm uma convicção forte de que uma escalada está a caminho. Eles achavam que poderia acontecer neste fim de semana ou em qualquer dia. E, sobre as conversas a respeito de um novo plano, eles diziam que Trump faria seria mais um engano, como já tivemos vários antes, e que o verdadeiro objetivo seria um ataque massivo ao Irã, algo no estilo de um ataque nuclear. In order to do a nuclear style, I don't mean a literally nuclear, but I mean a huge... Eu não estou falando literalmente de algo nuclear, mas sim de um ataque militar enorme, que seria tipo o empurrão final para fazer o Irã se render aos Estados Unidos. Só que o Irã não tem nenhuma intenção de se render, mesmo que seja atacado desse jeito. Na verdade, eles dizem que vão ter novas armas, novas formas de enfrentar navios de guerra, navios americanos e outros alvos para lidar com isso. Então, eles estão totalmente preparados para uma guerra total. Agora, a gente precisa entrar um pouco no contexto. E um dos pontos de fundo foi aquela, bom, a gente nem pode chamar de tweet, né? Aquela postagem no Truth Social que o Trump fez, dizendo algo como: a sua civilização está prestes a acabar, não vai sobrar nada e ela nunca vai voltar. E parece, de acordo com relatos bastante confiáveis, que não foi nessa última reunião, mas numa anterior, que o Trump parecia estar caminhando para usar uma arma nuclear, pedindo os códigos e coisas assim. Eu não posso confirmar totalmente, mas várias pessoas disseram a mesma coisa. E o general chegou e disse: não, eu não aceito isso. Isso vai contra as instruções, contra as ordens militares, porque seria genocídio, e isso é um crime de guerra. Enfim, isso acabou interrompendo as coisas naquele momento. E o resultado foi que o Trump impôs esse bloqueio, um bloqueio naval no Estreito de Hormuz, e nenhum navio consegue passar. Quer dizer, existe o bloqueio, mas ele não é totalmente fechado, porque os navios de guerra precisam ficar bem afastados por causa dos drones iranianos e dos mísseis antinavio. Então eles estão bem atrasados, e já faz um tempo, porque eu acompanho isso. Tem um site que mostra todo dia quais navios estão passando e quais não estão. E o número diminuiu mesmo. Mas diariamente, acho que ontem ou algo assim, foram 3 ou 5 entrando e cerca de 10 saindo. Então está funcionando, mas num nível bem mais baixo, claro. Ele ameaçou isso e agora reforçou a ameaça. Por que ele fez isso? Acho que ele dobrou a aposta por 2 motivos. Um deles foi o que eu chamaria de efeito Joe Kent, depois do desastre da tentativa de tomar o urânio de Isfahan. E foi um desastre bem maior do que estão contando pra gente. A gente não tem todos os detalhes, mas pelo que já foi dito, dá para ver claramente que havia centenas de forças especiais em solo e várias aeronaves envolvidas. Eles caíram numa emboscada e tiveram perdas. Então o Kent vem dizendo de forma bem clara, em toda a mídia: olha, Trump, se você fizer isso, vai acabar como o Carter. Lembra? O Carter, em 79, perdeu a presidência por causa disso. Foi um fiasco. E mais, se você fizer outra operação militar dentro do Irã, eles vão fazer reféns. E você vai acabar de novo numa situação de reféns. E isso seria um desastre. I think Trump has heard this and is frightened by it.
Eu acho que o Trump ouviu isso e ficou assustado com o que ele mesmo disse. E então, pelo que eu entendi da última reunião em Washington, o Trump estava falando de novo sobre, sabe, um bombardeio massivo de água, eletricidade, infraestrutura civil, transporte, ferrovias, todas aquelas pontes, uma tentativa enorme de forçar o Irã a mudar de posição. E a equipe dele, com exceção de uma pessoa, disse não. Disseram que isso seria um crime de guerra, que um ataque a civis desse tipo equivale a genocídio, segundo a definição da ONU, e que eles não concordavam com isso. Eu acho que teve uma pessoa, dá para imaginar quem, que apoiou a ideia, o Hegseth, mas praticamente todo o resto foi bem firme em dizer não. E eu acho que por trás disso existe uma preocupação crescente dentro do Pentágono, justamente com esse ponto. O medo de que depois dessa guerra, se ela terminar, it's possible a man both the seats por Gorsatsky. To being prosecuted for war crimes. Trump has said, I'm going to give pardons to everyone. Trump disse, eu vou conceder perdão para todo mundo do governo, praticamente. Eu nem sei se existe um gato na Casa Branca, mas tenho certeza de que ele também seria perdoado. Mas ele diz que vai fazer isso. Só que, claro, ele não pode perdoar todo mundo, porque a gente sabe pelos julgamentos de Nuremberg que dizer eu só estava cumprindo ordens não é uma defesa válida contra crimes de guerra. Então eu acho que existe uma certa tensão, um nervosismo, que fez a equipe se inclinar a dizer não para o Trump, de um jeito que antes eles não diziam com tanta facilidade. Então você tem esses dois elementos. A ideia de colocar tropas em solo, eu acho que estava se tornando menos atraente e com certeza levaria a muitas baixas. Quer dizer, isso favorece a força do Irã. Basta olhar para a geografia do país para entender isso. Quer dizer, sabe, como a aranha dizendo para a mosca, entre, por favor, entre. É isso que eles vêm dizendo. E agora tem essas outras pressões, e elas também estão surgindo por causa da capacidade mental dele. Ficou bem claro que durante a crise em Isfahan, o Trump perdeu completamente a cabeça. Ficou gritando e berrando por mais de um dia, segundo todos os relatos. E tiveram que trancá-lo fora da sala de situação. O general decidiu fazer isso porque precisavam resolver as coisas com um pouco de calma, sem alguém ali surtando. Mas agora ele se tornou, digamos, um perigo, porque fala coisas, ele está confabulando. Ou seja, ele diz coisas que não são verdadeiras, não porque tem uma intenção por trás, mas porque realmente acredita que são verdade. Ele acha que é verdade que os iranianos estão implorando por um acordo, que estão prontos para se render e que estão dizendo para ele que o Irã está em colapso. Quer dizer, um minuto antes da abertura de Wall Street, ele anunciou que os iranianos estão prestes a desmoronar e que querem abrir o Estreito de Hormuz para ele. Então isso torna impossível, de fato, ter uma negociação. Ou sabe, qual seria a base dessa negociação? Bom, os iranianos deixaram isso bem claro no plano deles de 10 pontos. Mas até agora, a reação do Trump tem sido, claro que a gente precisa lidar com a questão nuclear. Não dá para deixar isso de lado. Eles não podem ter armas nucleares. E o rei da Inglaterra agora concorda comigo. Então, eu não acho que a gente consiga ver um caminho fácil pela frente, ou qualquer caminho, na verdade, porque não são só aquelas condições que eu mencionei. Tem também Israel. E Israel está numa crise profunda. Netanyahu está em um estado de psicose, porque está sendo acusado de não cumprir tudo o que prometeu aos israelenses. Prometeu ao mundo que o Irã seria erradicado imediatamente, que os Estados Unidos entrariam e destruiriam tudo. E, curiosamente, a gente colocou isso no nosso Substack, para quem quiser ver. 2 dos principais comentaristas político-militares de Israel, Ronen Bergman e Nahum Barnea, publicaram um registro completo da guerra que não aconteceu e explicam por que ela não aconteceu. E eu recomendaria a todos os seus ouvintes que leiam. É fascinante ver como eles imaginavam que o cronograma se desenrolaria, como os curdos assumiriam esse papel, que tudo já estava pronto para começar. Kurds would take this role, that it was all ready to go, and then suddenly
E aí, de repente, o Erdogan disse alguma coisa para o Trump, e o Trump respondeu que não. Quer dizer, eu preciso deixar claro que isso é a versão israelense, a narrativa do sucesso do Mossad. Eu tenho uma visão diferente sobre o que aconteceu com os curdos, mas mesmo assim, é muito importante entender o quanto pessoas tão influentes podem ficar desiludidas e decepcionadas. Eles achavam que era um plano brilhante. Tudo estava pronto para começar em junho. Já tinha sido planejado antes. O Mossad tinha todos esses agentes posicionados e a revolta ia acontecer. Eles montaram todo o plano, voltando lá atrás, antes mesmo do tempo do Netanyahu, na época do Olmert, quando a ideia de destruir o Irã começou a ganhar força em Israel. E agora estão completamente desiludidos. Now they are completely disillusioned. That was the title of their talk. Esse era o título da palestra deles, a guerra que nunca aconteceu. Netanyahu prometeu, parecia que os Estados Unidos tinham dado sinal verde, e no fim, não aconteceu. Na verdade, provavelmente nunca ia acontecer. Essa é a verdade. Mas eles negam isso. Negam que tudo se baseava em informações e análises equivocadas. Não foi só porque houve vários fatores que impediram que a guerra acontecesse. A questão era muito mais profunda. E do ponto de vista do Netanyahu, e aqui eu não falo só dele, nem só da direita, porque 93% dos israelenses eram a favor de uma guerra com o Irã. Queriam ver o Irã destruído, completamente destruído, não apenas suas capacidades nucleares. Eles queriam impedir que o país continuasse funcionando como um Estado viável. E eles deixaram isso bem claro. Então agora todo o esforço deles é tentar convencer ou pressionar o Trump a continuar a guerra. Porque eles dizem que qualquer acordo agora seria ruim para Israel. Qualquer coisa, qualquer tipo de compromisso, se for possível, seria ruim para Israel e, portanto, inaceitável para eles. E isso está se tornando uma crise existencial dentro de Israel, porque toda essa ideia do chamado Grande Israel, de impor controle militar sobre o território, sempre teve, digamos, um fim escatológico. Era uma tentativa de forçar a chegada da redenção, de concretizar o projeto do Grande Israel. Foi para isso que a direita chegou ao poder, para remover os palestinos da região, instituir a lei aláquica e estabelecer Israel sobre a terra de Israel, acreditando que isso traria a redenção e o Messias. E eles acreditavam nisso. Quero dizer, muitos deles, até israelenses seculares, começaram a acreditar nessa ideia apocalíptica. E acreditavam que uma guerra era necessária. Eu me lembro de ouvir o Smotrich há uns 6, 7 anos, e ele dizia naquela época, olha, esse é o plano. A gente vai se livrar disso, vai mudar a Suprema Corte, vai fazer isso e aquilo. Mas ele também dizia uma coisa, que tudo isso só iria realmente se desenrolar depois de uma grande crise ou de uma guerra enorme. Então, os israelenses queriam uma grande guerra. Quer dizer, a maioria achava que esse era o único jeito de fazer acontecer. E o motivo de eu estar dizendo tudo isso não é para tentar ser esperto em relação a eles ou dizer que estavam errados. Não é isso. É porque isso tem implicações políticas importantes que precisam ser entendidas e analisadas com cuidado. O importante no que eu acabei de dizer é o seguinte: desde a época do Reagan, existia essa ideia de que o que os Estados Unidos precisavam fazer era conter Israel, tentar frear o que ele estava fazendo, restringir suas ações, talvez até cortar parte do financiamento para forçar essa contenção. Essa era a lógica. E muita gente hoje está dizendo que o que importa agora é que os Estados Unidos precisam encontrar uma forma de conter Israel. Isso até podia fazer sentido quando estávamos falando de um governo mais secular, mais racionalista em Israel. Mas não faz sentido quando se trata de um governo com uma visão escatológica, messiânica, que acredita estar tentando provocar fisicamente a redenção do mundo. Para eles não faz sentido se conter. Eles não têm medo do apocalipse. Eles o recebem de braços abertos. Então, dizer que não é do seu interesse fazer isso, que não é do interesse da América, não faz sentido para eles.
Acho que essa é a lição importante a tirar de tudo isso. E também o motivo de ser tão difícil. E é por isso que eu acho que, no fim das contas, pelo menos por enquanto, talvez a gente esteja errado e que amanhã, sabe, os bombardeios comecem ou aconteça alguma grande ação militar. Mas, por enquanto, eu acho que os alertas do Joe Kent e a sensação de que há uma espécie de mini-revolução dentro do Pentágono fizeram ele decidir o seguinte: bom, eu posso vencer isso facilmente impondo um bloqueio econômico. Eles têm só de 12 a 22 dias antes que tudo fique saturado, e aí tudo vai explodir. Eles vão ficar sem receita e vão rastejar de volta até nós, pedindo para se render. E claro, não vai ser assim que as coisas vão acontecer. And of course, it's not going to be like that. Well, certainly you gave us a lot to chew on there. Bom, Alistair. com certeza você nos deu bastante coisa para pensar, Alistair. E isso me faz refletir. Pelo que você acabou de explicar, me faz pensar sobre uma coisa. Sabe, houve relatos de que, segundo a Reuters, as agências de inteligência dos Estados Unidos estariam estudando como o Irã reagiria. E isso até me fez rir um pouco. Se o Trump declarasse uma vitória unilateral contra o Irã e talvez recuasse da guerra. E claro, mais cedo eu mencionei que o Wall Street Journal, com base nas fontes deles, dizia que o próprio Trump estava muito preocupado com os riscos de retomar os bombardeios. Então, o que você descreveu agora seriam esses riscos? E você vê alguma validade nessa ideia de que as agências de inteligência americanas, o que, sinceramente, não sei se é tão inteligente assim, estariam estudando se o Irã reagiria de forma favorável a uma declaração de vitória dos Estados Unidos, do jeito que as coisas estão agora? Declaring victory as things stand now. Well, I do think there is. Olha, eu acho que existe sim uma possibilidade disso. Acho que as coisas que eu mencionei, sabe, o caso do Joe Kent, as declarações dele, tiveram seu efeito. E também acho que a reação contra bombardeios que atingiriam principalmente infraestrutura civil teve impacto. Mas a minha sensação é que estamos caminhando. Quer dizer, se não for isso, há uma realidade. Forças enormes foram posicionadas na região. E agora, com as forças navais e outras unidades, não há dúvida de que há um grande contingente ali. Isso não quer dizer que algo vá acontecer. A questão é, será que isso é uma tentativa de aumentar a pressão sobre o Irã? Is it an attempt to put further pressure on Iran? It's not clear. But it would not Não está claro, mas não me surpreenderia se entrássemos num período que não é nem de paz nem de guerra. Um momento em que Trump e os Estados Unidos não concordem com as propostas do Irã sobre a abertura de Hormuz, mas de alguma forma isso acabe acontecendo mesmo assim. Porque, na minha opinião, o tempo até que a dor comece a ser sentida no Ocidente é bem mais curto do que o tempo que o Irã levaria para enfrentar dificuldades com o armazenamento ou a venda do seu petróleo. Quer dizer, existem visões diferentes sobre isso. A que a Bloomberg apresenta é só uma delas. E ela não leva em conta, por exemplo, o uso de grandes navios-tanque para armazenamento. very large tanker storage, and also Iran is opening corridors. E também o Irã está abrindo corredores. Acho que eles acabaram de concordar com 6 corredores passando pelo Paquistão. Então eu acho bem possível que a gente não vá. Embora essa seja a posição definida do Irã, eles acreditam que uma ação militar é o cenário mais provável. Mas o que eu estou dizendo é que, considerando a situação atual, e nisso eu incluo, sabe, o fracasso cada vez mais evidente do Trump nas pesquisas e as eleições de meio de mandato que estão chegando, parece que nas primárias os republicanos estão indo muito mal em praticamente todo o país. Você está aí, então deve estar mais por dentro disso. You're there and you'll be more familiar with this. But it's, I mean, the situation is. Mas é que, sabe, a situação, politicamente falando, a tempestade política, está piorando, sem falar na tempestade no Oriente Médio. Mas a tempestade política nos Estados Unidos, para o Trump, está ficando cada vez mais séria. Eu acho que já tem gente na equipe dele, e outros também, dizendo, olha, a gente precisa mudar de rumo. Quer dizer, temos pouco tempo para fazer os americanos acreditarem que a economia voltou a ser ótima e que está tudo bem. Eu não sei se isso é possível, mas acho que é isso que estão dizendo para ele.
Esquece o Irã. Temos que focar nas eleições de meio de mandato. E isso significa convencer os americanos de que mesmo pagando $4, ou o que for, por um galão de gasolina, sem fertilizante disponível e com os preços dos alimentos prestes a disparar, porque os fazendeiros não conseguem mais bancar os custos, ainda assim, de alguma forma, tudo isso deve ser deixado de lado diante das grandes conquistas que o Trump vai prometer para eles. Então, eu acho que esse lado político pode estar empurrando o Trump a dizer algo como: bom, se eu não posso seguir o meu modelo da Venezuela, entra, resolve, sai em 3 dias, guerra acabada, todo mundo morto, ótimo, missão cumprida. Então talvez seja melhor simplesmente dizer: não, eles nunca podem ter uma bomba nuclear, isso é inaceitável. Mas na prática, ele pode acabar caminhando para permitir que os iranianos controlem o Estreito de Hormuz. Claro que isso tem implicações enormes para os países do Golfo. Mas isso também faz parte da estratégia iraniana. Quer dizer, às vezes eu costumo dizer que eles estão como que numa jaula. Eles estão presos há 47 anos. Mas a jaula não é só a jaula das sanções e das bases militares que a cercam. É também sobre o petrodólar. É sobre toda a estrutura neoliberal e altamente financiarizada que foi implantada na região do Golfo. Desde 1973, quando mantiveram o preço do petróleo alto, para que o dinheiro, as economias excedentes, pudessem ir para Wall Street e financiar essa estrutura financiarizada, o mundo que sustenta a hegemonia. O petrodólar, a hegemonia do dólar, o poder militar, o controle financeiro e depois o controle do FMI do Banco Mundial, tudo isso faz parte do mesmo sistema. E esse sistema, eu acho, ressoa pelo mundo inteiro. And that sort of resonates, I think, across the world. You've just come back from China, and I believe it resonates. Você acabou de voltar da China e eu acho que isso repercute não só lá, mas também na Rússia. Daí os elogios do Putin ao Arash. Então eu acho que isso está tendo um grande impacto. E eu diria que o último motivo pelo qual eu esperava isso é a mudança de clima no Irã. É enorme, visível, dá para sentir, dá para tocar. O país voltou a ser um estado revolucionário. E são os jovens, os bem jovens mesmo, que estão empolgados com o que está acontecendo. E sabe, são eles que estão dizendo para os mais velhos: mas por que vocês ainda estão negociando? O que acham que vão conseguir dos americanos? Voltar para a prisão? Sabe, vocês estavam de licença. Agora você pode voltar para a prisão. E a gente vai trancar as portas por 15 anos para você. Quer dizer, isso muda o terreno internamente. Mas também, eu acredito, tem um impacto muito mais amplo no sul global, assim como na China e na Rússia. Um tipo de sentimento de um novo período das guerras de independência, se quiser chamar assim, como aquelas que vimos no pós-guerra, que em grande parte fracassaram. A Conferência de Bandung, que criou o movimento dos não alinhados, os princípios, os valores, acho que tudo isso está voltando a ganhar destaque. E ao mesmo tempo, acho que o Trump está perigosamente empurrando tudo isso na direção de uma guerra mundial. As ações tomadas contra a China, na minha opinião, são extraordinárias. Quando Biden diz que vai sancionar, ou que já sancionou, pessoas que fazem comércio com o Irã, empresas chinesas, bancos chineses que têm dinheiro iraniano vindo do Irã, uma das refinarias menores já foi sancionada. E claro, navios chineses estão sendo bloqueados, desde a Venezuela até Cuba e agora também no Estreito de Hormuz. Tenho certeza de que os chineses, e você pode comentar sobre isso, veem isso como um ataque muito agressivo às linhas de suprimento da China. A ideia seria tentar reduzir o alcance do país e dar mais espaço para os Estados Unidos voltarem a ser uma grande potência exportadora, forçando a China a exportar menos e consumir mais internamente. Isso estava, aliás, na NSS, a Declaração de Segurança Nacional da época. Sim. Então, quando eu estive na China, a sensação era bem clara.
Quase como se houvesse um reconhecimento óbvio de que boa parte do que está acontecendo com o Irã e com a postura dos Estados Unidos tem sim o objetivo de isolar a China. Mas ao mesmo tempo, havia uma sensação, e muita gente expressava isso, de que essa tentativa está fadada ao fracasso. Em grande parte, porque primeiro, todo mundo com quem eu conversei acredita que o Irã vai acabar saindo dessa situação mais forte, e na verdade já saiu mais forte. E também porque há uma subestimação da capacidade da própria China. Muita gente comentava que por mais que os Estados Unidos tentem controlar o mercado de petróleo, monopolizar rotas comerciais e dominá-las, eles simplesmente não conseguem reconhecer a resiliência da China, sua diversificação e sua capacidade de não só produzir, mas também de se preparar para extrair ainda mais do seu próprio petróleo. China's preparing to, pump even more of its own oil. They don't have as much as other countries, but can certainly. Eles não têm tanto quanto outros países, mas podem sim aumentar bastante a produção. E também, sabe, continuar no caminho do que já vinham fazendo, que é substituir a dependência de certos óleos fósseis por fontes renováveis, um setor que vem crescendo muito, especialmente durante a guerra. Então enfim, eu acho muito interessante observar os Estados Unidos agora, Alistair, porque, como você disse antes, de um lado há uma forte influência de Israel, tentando acabar com o Irã por causa desse projeto de uma grande Israel. E por outro lado, há os próprios interesses dos Estados Unidos, que parecem cada vez mais difíceis de alcançar, quanto mais eles se aprofundam nos detalhes de como pretendem fazer isso. The nuts and bolts of how it's trying to accomplish them. So I think for China, there's a lot of Então, eu acho que para a China ainda existe muito do mesmo sentimento que havia durante todo o governo Trump. Desde o começo das tarifas, aquela ideia de, bom, vocês podem continuar tentando nos atingir com várias políticas que têm o objetivo de nos enfraquecer, mas a gente sente que fica mais forte quanto mais vocês fazem isso, principalmente no campo político. Especialmente porque, bom, qualquer grupo ou força que antes pudesse ser simpático a uma relação futura com os Estados Unidos está sendo absorvido por esse movimento maior, como você disse, de uma espécie de novo movimento de independência, agora liderado por países que são realmente fortes e têm muita resiliência. Diferente do período de Bandung, quando tudo ainda era muito inicial, embrionário, as potências imperiais eram muito mais fortes do que os primeiros estados que estavam se tornando independentes. Então, sim, na China o clima é de que começou uma nova era, sabe? E eles se veem bem no centro disso, se sentindo confiantes em relação ao Irã, apesar da oposição, é claro, a essa tentativa de tornar o mundo um lugar economicamente menos livre, o que parece ser o efeito colateral da política dos Estados Unidos. É isso. Seemingly the byproduct of US policy. I was in China at the end. Olha, eu estive na China no fim do ano passado, em dezembro, e eu concordo totalmente com o que você está dizendo. Na verdade, eu fiquei impressionado, especialmente com a forma como a China conseguiu se tornar tão autossuficiente economicamente. Eles aprenderam com as sanções impostas à Rússia e transformaram isso no modelo econômico. Hoje, são autossuficientes em quase tudo, com exceção de alguns itens, como aviões comerciais e coisas do tipo. Mas outra coisa que me chamou a atenção foi o jeito como eles usaram a inteligência artificial. Adaptaram, simplificaram e levaram uma versão mais leve dela direto para o chão de fábrica, para o lugar onde a produção realmente acontece. And they've cut costs enormously by that means, so that they have price deflation in China, unlike us that has price inflation. And we are becoming even less competitive. We, the West as a whole, in manufacturing, is becoming less competitive against China. To a crisis point, shall we say. It's not just, a tiny bit. By my calculations, when you look at the cost of electricity, if you're running a data center or something, it's 6 times more expensive in America than in China, a gigawatt hour. I think that's right. And you'd have to devalue the dollar by about 150% to equal up and make it sort of competitive again. And that's politically impossible. So,
E isso é politicamente impossível. Então, olha, eu acho que é uma questão realmente importante e séria, e os chineses vão saber lidar com isso. Eles não têm nenhuma preocupação com a própria resiliência. Quem deveria se preocupar com resiliência e com a capacidade de enfrentar essa situação é os Estados Unidos, e mais ainda, os europeus. Porque, na 20ª rodada de sanções contra a Rússia, eles incluíram sanções contra a China pela primeira vez. E isso me parece um erro extraordinário da Europa. Quer dizer, agora eles conseguiram criar inimigos em todos os lados nesse período. É impressionante. Absolutamente impressionante. Pois é. It's extraordinary, absolutely extraordinary. Yeah. Yeah, and to that end too. E nesse sentido também é o seguinte. Sabe, tem uma coisa que eu percebi conversando com várias pessoas, os especialistas, o pessoal que realmente estuda esse assunto na China. Eles ficam quase surpresos com os Estados Unidos. É como se fosse um modelo ultrapassado. Tipo, vamos fazer o mundo depender do petróleo, entende? Tentando isolar o mundo inteiro de vários mercados de petróleo e controlar tudo, sem perceber que o mundo está caminhando para buscar mais qualidade, que é justamente o que a China oferece. E a China não está tentando se tornar dependente dos Estados Unidos só porque os Estados Unidos estão tentando desenterrar e bagunçar as rotas de comércio. Basicamente, a China está dizendo algo como, olha, a gente tem muita qualidade. Até a própria população chinesa está tentando se adaptar a essa ideia de que o país não vai mais crescer só em velocidade. Agora o foco é qualidade. Tudo vai ficar com mais qualidade. Cada parte do processo de desenvolvimento vai ter mais qualidade. E quando você visita o país, eu estive em vários lugares, como em Ui, e também em fábricas de robótica, como a Unitree, dá para ver isso claramente. A China tem capacidade de reduzir custos em áreas importantes e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida das pessoas em todos os níveis. Isso é bem diferente do que acontece aqui, porque quando há automação por aqui, a gente sabe que a qualidade de vida normalmente piora. Mas toda essa teoria de domínio energético, de que os Estados Unidos vão controlar tudo, cortar todo mundo e deixar o resto do mundo passar fome, isso simplesmente não bate com a realidade. Principalmente porque a Rússia nunca vai deixar a China passar fome do ponto de vista industrial. E eu acho que a China sabe muito bem disso, justamente por causa da importância que ela tem para a Rússia também. Então, ainda existem muitos caminhos para a China não só continuar existindo, mas continuar crescendo. Não há nenhuma previsão, nem para o próximo trimestre, de que mesmo se essa guerra com o Irã continuar e a China enfrentar uma recessão que reduza um pouco o crescimento, o país vai de repente crescer pela metade do que cresce hoje. Metade daqueles 5%, ou algo assim. Todo mundo espera que as coisas pelo menos se mantenham como estão. E tem gente que nem acha isso suficiente. Eles têm muita dificuldade. Reconhecendo que, olha, já não são mais os tempos de crescimento de 10%. Tudo agora é novo e rápido. O governo e a economia estão num momento em que precisam focar, querem focar, estão focando em melhorar o que já existe. E isso é bem diferente da situação dos Estados Unidos e do Ocidente. Eu acho que o Ocidente e os Estados Unidos estão operando com uma mentalidade tão diferente, com objetivos tão diferentes, que parece realmente outro mundo. E eu não acho que a guerra no Irã vá mudar isso de verdade. Foi essa a sensação que eu tive quando estive lá. Nenhum sinal de pânico em relação a isso. I just think that they understand, Eu acho que eles entendem que existem contradições estruturais muito fortes no Ocidente neste momento. Esse modelo econômico se afastou da economia real e virou um sistema politizado, cheio de especulação financeira, negócios de bastidores e corrupção, enquanto a população no geral fica cada vez mais pobre. E não há resposta para isso. As pessoas vão lá, votam e têm os partidos 6 por meia dúzia, acreditando que nada vai mudar. Ou protestam e acabam sendo reprimidas. Dá para ver que há uma decisão conjunta de reprimir qualquer tipo de protesto, especialmente na Europa.
Então, se você não consegue mudar as coisas pelo voto, e também não consegue mudar protestando, o que sobra? Bom, muita gente acaba indo para os partidos mais radicais, tentando provocar alguma mudança. Eu suspeito que a China percebe que o Ocidente está, infelizmente, caminhando nessa direção. Acho que essa também é a tendência. Acho que no caso do Irã, o que a gente viu, e também dá para ver com a Rússia e com a China, é que claramente muita gente se surpreendeu com o quanto o Irã estava preparado. Mas acho que isso fica ainda mais evidente num país tão avançado quanto a China. E a Rússia também, do ponto de vista militar, está preparada. Há uma ênfase muito forte em se preparar e em conseguir se defender quando vierem os choques, quando os Estados Unidos continuarem nesse caminho. E os Estados Unidos junto com Israel. Quer dizer, acho que na China dá para ver que esses dois estados estão meio que presos juntos, num mergulho para baixo, num estado meio psicótico, caótico mesmo, uma explosão. E não dá para subestimar isso, porque é exatamente o que está acontecendo. Underestimation of that, and because that is certainly what's happening. But in the last 6 minutes that we have, or so, 5 or so minutes that we have, Alice. Mas olha, nos últimos 6 minutos que a gente tem, ou 5 mais ou menos, Alistair, eu estava conversando ontem com o professor Morandi, um grande amigo nosso, e ele comentou comigo sobre o trabalho que você fez. Você escreveu um livro, faz um tempo, sobre a essência da Revolução Islamista. E esse livro foi escrito há alguns anos, tratando do desenvolvimento do Hezbollah, do Hamas, da Palestina e, claro, do Irã. E eu queria saber se você tem alguma percepção, considerando que o Hezbollah ainda está lutando contra Israel agora, e que o Irã é visto hoje como um símbolo da resistência na região, e como isso está influenciando o cenário mundial. Onde você acha que as coisas estão agora, com base na sua tese naquele livro? E o que a gente pode tirar desse momento atual, a partir dos escritos que você desenvolveu naquela época? That you were engaging in at that time? I would say, first of all, that Eu diria, antes de tudo, que tudo isso, o que você acabou de descrever, o Irã e o movimento de resistência, foi na prática uma revolta contra a modernidade ocidental. O que eu quero dizer com modernidade ocidental? Bom, naquela época havia uma secularização forçada na Turquia. As pessoas não podiam usar roupas islâmicas. Tinham que obedecer às leis seculares e aos modos de conduta seculares. O mesmo acontecia no Irã. Era uma determinação de criar um Estado-nação em que as antigas legitimidades e prioridades fossem eliminadas, tentando forçar todos a caber dentro da camisa de força de uma identidade nacional controlada por um governo com o monopólio da violência, capaz de obrigar as pessoas a apoiá-lo. Isso criou uma revolução baseada no pensamento vanguardista de Qutb, que teve um impacto enorme. E então Khomeini dizia, e disse acho que em 1979, naquela época, olha, eu não acho que seja possível ter uma estrutura de Estado-nação no Oriente Médio. Existem muitos grupos diferentes, diferentes formas de legitimidade. Você não pode simplesmente forçá-los, obrigá-los a seguir um único caminho. Então ele dizia, acho que precisa ser uma estrutura civilizacional e islâmica. E no fim das contas, isso não vai funcionar com o modelo de democracia ocidental. No topo, tem que haver uma orientação espiritual, em outras palavras, o líder supremo, o Velayat Faqih. E foi assim, de fato, que tudo aconteceu. E eu acho que agora a gente está... Quer dizer, o Estado-nação ainda tem uma força enorme, mas essa força está diminuindo, porque os seus aspectos insatisfatórios estão ficando evidentes até mesmo para os próprios Estados-nação na Europa. Eles estão percebendo que esse fardo é pesado demais e querem soberania, querem algum tipo de comunidade nacional que não seja apenas uma estrutura autocrática de Estado-nação. Então, eu acho que isso está começando no Oriente Médio e em várias outras partes, talvez no Sul global, mas que no fim das contas vai chegar também ao Ocidente. E aí vamos perceber que coisas que a gente sempre considerou certas, como as estruturas da União Europeia e da OTAN,
vão começar a ser cada vez mais criticadas, pressionadas e, no fim, talvez até se desfaçam. And pressure and ultimately may break. Yeah, no, I mean, I think that's a Não. Quer dizer, acho que esse é um ótimo ponto para encerrar. Acho que isso realmente mostra o rumo que a ordem liderada pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, está tomando e para onde o resto do mundo está indo. Alastair, quero garantir que todo mundo saiba do Substack do Conflicts Forum, onde podem encontrar o seu trabalho, o que você vem pesquisando e todas as boas análises e reportagens. As pessoas deveriam ir lá e apoiar isso. Good reporting and analyzing, people should go and support that. That link is in the video description. O link tá na descrição do vídeo aqui embaixo, e eu quero ter certeza de que todo mundo saiba disso. Para ajudar esse vídeo a chegar mais longe, clica no botão de curtir. Isso mantém o alcance mesmo depois que a gente termina. E claro, todos os links do canal também estão na descrição do vídeo. Então, Alastair, muito obrigado por participar. Quer dizer alguma coisa antes da gente encerrar? Não, só dizer que é bom ter você de volta. É bom estar de volta mesmo. Foi meio puxado. Eu estava trabalhando lá fora. Tem uma diferença de 12 horas, então eu entrava ao vivo toda noite, à meia-noite. Foi um desafio. Mas enfim, guerras, geopolítica, essas coisas não dormem, então eu também não dormia enquanto estava lá. É bom estar de volta. Certo, pessoal. Clica no botão de curtir antes de sair. Espero ver vocês de novo amanhã. Eu aviso quando for. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, pessoal.